Ei, alô, você, eu sou Alex Goldner, esse é mais um Simplificando. Sabe, essa manhã, pela madrugada, eu vinha sendo ministrado por Deus para o que a gente iria estar falando nessa manhã. Eu e ele, consequentemente, expandindo até você que assiste. E a palavra que me vinha bem forte era arrependei-vos, arrependei-vos. E pelo que Deus tem me falado, arrependei-vos na verdade é mude a forma de pensar. Mude a sua forma de pensar. A gente observa que Jesus, logo após o seu batismo, o seu primeiro discurso, praticamente, ele já chega dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E às vezes a gente confunde esse arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, pelo menos eu por muito tempo, achando que esse reino de Deus fosse ele. Mas Jesus, ele coloca esse reino acima dele mesmo. Porque se você for observar, quando ele quer falar a respeito dele, ele vai dizer: eu sou a videira, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá atrás, com Moisés, Deus se apresenta dizendo: eu sou. Então, ele não tem nenhum problema de se apresentar e dizer quem ele é. Então, o que isso faz a gente entender? Quando ele está dizendo que é chegado o reino de Deus, ele está dizendo não dele, mas verdadeiramente de um reino. E esse reino já está ali. E como que é essa coisa que já é chegado Jesus está maluco? O que ele está dizendo? É porque é um reino invisível. É o reino dos céus estabelecido para ser estabelecido na terra. O reino já chegou, porque Jesus já tinha chegado. E ele é o rei. Então o rei já veio estabelecer o seu reino. Ele começou com um discípulo, com uma pessoa, ou seja, com um seguidor ou com um cidadão. E obviamente você sabe que isso foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E em Atos a gente tem o ápice, talvez, do que quer dizer melhor, o que significa esse reino. A gente vai ver que as pessoas entenderam e começaram a trazer as suas posses, aqueles que tinham terrenos, tinham algo além, para que fossem vendidos e compartilhados entre todos os que estavam ali naquela mesma congregação, ou seja, naquele mesmo entendimento, para que não houvesse falta para ninguém. E por muito tempo eu me perguntei por que aquilo só aconteceu na igreja daquela época. Na verdade, o que eu não sabia é que continua acontecendo em igrejas ao redor do mundo, mas geralmente isso vai acontecer em locais mais pobres ou que sofreram perseguições, ou gente que vem de muita tribulação, seja na saúde, seja nas finanças. E aí, de alguma forma, elas são tocadas e entendem que não diz, a vida não diz exatamente a respeito delas, mas diz a respeito do reino. E se você observar o que Jesus faz, ele morre pelo reino, porque o reino está acima de qualquer outra coisa. Queria só compartilhar, antes da gente se estender, ainda no livro de Mateus, no capítulo 12, a gente vai ver que no 5 em diante, vai ver que eles vinham, né? Talvez no 3 em diante é melhor. Então Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus. Embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ele está dizendo aqui por um povo preocupado com religião. Então é óbvio que já fica claro que Jesus não veio fundar nenhuma religião. Na verdade, eu acredito que ele veio destruir a que já existia, assim como ele diz que o templo seria destruído em 3 dias, porque precisava de ser renovado. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Sabe, ele entende muito bem de lei, ele entende muito bem de Bíblia. Ele vai continuar dizendo: eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo, ou seja, ele mesmo. E é justamente isso que continua acontecendo. As pessoas estão mais preocupadas com o templo, com a religião, com mandamentos, do que com o próprio Deus. E ele continua.
Se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirmam: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Sabe essa parte que ele diz que ele quer que as pessoas sejam bondosas? A Bíblia vai dizer que nós seríamos conhecidos pelo amor. E, infelizmente, nós somos conhecidos pelo aquilo que não se pode fazer. Talvez quando alguém diz crente, as pessoas imediatamente já sabem: não pode beber, não pode fumar, não pode, não pode, não pode. A gente só é conhecido pelos nãos e não pelo amor, porque a gente continua indo para as nossas igrejas, sentamos nos nossos bancos, assistimos um culto, prestamos um culto, às vezes choramos, nos entregamos, não estou questionando isso, mas nosso irmão que está do lado, a gente não conhece a necessidade dele. A gente acha que está tudo bem. E a gente só vai começar a ser despertado para isso quando formos nós que estivermos passando pela necessidade, seja ela qual for. Saúde, financeira, emocional, você nomeia. E aí, a partir do momento que nós vamos perceber que as pessoas não nos percebem ou não sabem das nossas necessidades, nós temos a tendência de reclamar da igreja, reclamar dos crentes, reclamar das pessoas. Ou seja, nós começamos a reclamar de tudo aquilo que nós estávamos fazendo e continuamos fazendo. Agora a diferença é que estamos reclamando porque está doendo na nossa pele. É aquele ditado popular que pimenta é bom nos olhos dos outros. Então, quando dói na gente, a gente acha que está tudo errado. Mas o que você tem feito a respeito disso para mudar essa situação? É uma pergunta. Será que você tem se conformado com esse século, inclusive com a forma como a igreja tem operado? Ou será que você tem feito alguma coisa? Será que você tem revolucionado? Ou quem sabe se revoltado? Revoltado, às vezes a gente tem uma ideia estranha a respeito da palavra, mas revoltado, se você for olhar, voltado, você estava voltado para um lugar, agora você está revoltado para outro lugar. Ou seja, você tinha um entendimento, uma visão, agora você tem outro. E a gente traz muito isso, pelo menos em português, como se fosse uma rebeldia ou algo parecido. Não, Jesus era um revoltado. Ele continua sendo um revoltado, porque ele se reposicionou, ele voltou e faz com que as pessoas que o conhecem sejam revoltadas ou sejam reposicionadas para outro lugar, para outro pensamento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Mude a forma de pensar. Se você pensava voltado para um lugar, pense agora voltado para outro lugar. Com aquela mulher no poço, ele diz que chegou, agora já chegou naquela hora e ainda ia chegar, mas que os verdadeiros adoradores não adorariam nem nesse monte nem naquele outro, e sim em espírito e em verdade. Então as coisas mudaram, sabe? A lei e os profetas foram pregados até Jesus. Depois do batismo de Jesus em diante, quem fazia isso, o último que fez isso foi João. Depois do batismo de Jesus em diante, Jesus não prega mais a lei e os profetas. São coisas que ficaram e agora ele prega um reino. Então a igreja tem pregado uma mensagem que Jesus desconhece. A mensagem que Jesus pregou quando em terra era a mensagem do reino, porque no reino, essa questão que eu disse, por exemplo, de pessoas com dificuldades na igreja, isso não existe. O reflexo é ali justamente em Atos, onde eles se reuniam nas casas, onde eles comiam, onde eles tinham tudo em comum. Se você for olhar a sua Bíblia, uma coisa que eu não entendia antes, quando vem as línguas repartidas sobre eles, estavam reunidos exatamente 120, vai dizer que tinham todos o mesmo propósito, ou seja, tinham todos o mesmo desejo. Existia unidade do corpo. E para você entender melhor essa questão de unidade, imagina a sua mão, cada dedo no local, e talvez de imediato você diz: isso é loucura, lógico que eles estão no local. Sim, porque no seu corpo você consegue ver eles bem posicionados. Você consegue ver que eles realmente estão no local, certo? Juntos um com os outros. Agora, imagina no corpo de Cristo, na igreja.
Tenta imaginar que faltam elementos, que faltam peças do corpo, que não estão bem posicionados. Ou seja, tem muita gente no lugar errado, tem muita gente desenvolvendo coisas que não é para desenvolver. Um dedo não tem a força de um braço, mas um braço sem um dedo, ele perde a sua força. Sabe, os olhos não podem fazer o papel do ouvido, o ouvido não pode fazer o papel dos olhos, porque cada um tem uma função, existem talentos específicos. E não é exatamente por essa linha que eu quero caminhar, que eu quero continuar caminhando. Arrependei-vos. Mude a forma de pensar, porque o reino é maior do que nós. Quando Mateus 6,33 vai nos dizer assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, ele está dizendo que o reino é mais importante do que você mesmo e do que as demais coisas. E as demais coisas você nomeia, pode ser o comer, o beber, o vestir, o morar, enfim, o conforto, mas elas serão acrescentadas se buscar primeiro o reino. Porque quando os céus colonizam a terra, ele começa a reunir pessoas. Agora, essas pessoas vivendo com essa mentalidade mudada, com esse novo pensamento, de acordo com o pensamento dos céus, eu começo a ter uma nova realidade aqui na Terra. E obviamente que, se você lembrar de os livros de história, por exemplo, a Inglaterra, que venha colonizando os países, porque eles tinham um rei, e aí agora aquele local que ela coloniza se torna uma colônia. Você pode observar que aqui no Brasil, em vários estados brasileiros, a gente teve holandeses, tivemos espanhóis, tivemos portugueses e vários, e somente um prevaleceu depois. Por quê? Mas qual que era o objetivo? Era que fossem enviados embaixadores, pessoas que iriam chegar naquela terra, e Deus diz que aonde a planta do teu pé pisar, Ele iria te dar. E a gente entende isso muito como riqueza. Não mas não é exatamente isso. Essa não é a base, porque a riqueza está incluída nas demais coisas. Então, onde a planta do meu pé pisar, ou seja, ali é uma terra que eu estou conquistando, que Deus me deu, para que agora eu comece a estabelecer o reino dele, que eu comece uma colônia naquele local. E como que eu faço isso? Sendo diferente. Começo com quantas pessoas, Alex? É uma igreja? Não. Começo comigo mesmo. Eu começo renovando a minha mente, me entregando completamente para Ele. Ele é o rei. Na verdade, a Bíblia diz que ao rei pertence o céu e a terra. Vai dizer que Ele é meu Senhor, se você já fez essa oração, se você já entregou, se você tem Jesus como Senhor. Então eu quero te informar que se Ele é o seu Senhor, nem você é de você mesmo, você pertence ao rei. Logo, o que o rei quer, eu faço. Você consegue entender? Eu sigo as instruções do rei. Esse livro, ele se torna uma constituição do reino e não um livro religioso, como muitos de nós têm a tendência a ver. Então, quando eu entendo isso, eu começo a viver agora de acordo com os padrões do reino, me arrependendo, mudando a minha forma de pensar. Romanos 12, 1 e 2. Eu vou não mais me conformando com o mundo, e que vai incluir também religião. E eu começo agora a renovar a minha mente de acordo com a mente de Cristo. E aquela oração que a gente faz, simples que ele ensinou, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a terra onde eu estou, onde a planta dos meus pés pisaram, ela deve começar a se tornar uma colônia dos céus. Cada vez que eu vou entendendo isso, Deus vai acrescentando coisas à minha vida, Deus vai acrescentando pessoas que se encontram comigo, os encontros divinos, e elas vão entendendo quando eu abro a boca. A Bíblia também vai dizer que como ouvirão, como crerão, se não há quem pregue. Então, pregar é simplesmente compartilhar o que está no seu coração. E você vai compartilhando, e elas vão vendo que, isso é diferente do que está por aí. Isso sim são boas novas, isso me interessa. Então, agora elas começam a se encontrar com você. Quem sabe daqui a pouco você tem várias pessoas se reunindo em torno dos assuntos do reino de Deus. Alguns poderiam dizer que é uma assembleia, pois bem que seja. Alguns poderiam dizer que é um culto, porque que na verdade a palavra culto significa? Ela significa serviço. Então, um serviço a Deus. Quando eu estou ali
conversando, ensinando pessoas, influenciando pessoas a respeito do reino de Deus, você acha que você está fazendo o quê? Exatamente um serviço. Aí a parte da música, aí a parte da adoração, que a gente chama de adoração, louvor e adoração, se você ainda não sabe, não é exatamente aquele momento no que você chama de culto. É diariamente, às 24 horas do dia, com a sua vida, você traz louvor a Deus. Louvor é declarar. Pode ser de uma forma cantada e pode ser de uma forma falada ou ainda de uma forma vivida. Você louva a Deus com a sua vida, com o seu ser. Justamente cumprindo as coisas que o reino te pede, cumprindo as leis que o reino te pede. Todo reino tem leis. Se eu quebro leis, eu estou em desobediência. Você deve lembrar que Jesus disse: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Por quê? Porque ele era o rei. Se os súditos não obedecerem às leis do reino, o reino fica desalinhado. Então, obediência é fundamental. Quando Jesus vai para aquela cruz, eu quero te informar, eu quero te deixar louco, pirar o cabeção, porque eu quero dizer que ele não foi por amor, exatamente. Antes do amor, ele foi por obediência, porque ele era obediente ao Pai. Ele diz assim que, se possível, me passe esse cálice, ou seja, me tire desse serviço, dessa função. Eu não quero, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Sabe, não foi o amor que moveu Jesus para aquela cruz, mas foi o amor dele por Deus, consequentemente a obediência. E aí ele estabelece aqueles 2 mandamentos famosos: ame a Deus acima de todas as coisas. Se ele não fizesse na ordem que ele mesmo propôs, uma das coisas, para os teologistas, ele estaria quebrando um princípio dele. Na minha linguagem atual, eles estariam quebrando a própria lei do reino dele, do país que agora ele propôs. E, assim, para me amar o próximo, eu preciso amar ele primeiro. Porque se ele não for a prioridade, Mateus 6,33 vai dizer isso de novo, de outra forma, se eu não entender que é a respeito do reino, que é muito maior do que eu, e ele modelou isso muito bem, eu vou querer tomar as decisões que vão ser importantes e agradáveis para mim. E não vai funcionar. Vai haver uma desarmonia no reino. E as pessoas não vão ser interessadas. A Bíblia vai dizer que onde Cristo for levantado, o homem seria atraído. Então, Cristo ser levantado é a forma de pensar de Cristo. Você é desafiado a ir nas Escrituras, nos Evangelhos, e observar como que ele trabalhava, como que ele pensava, a compaixão, a misericórdia. É melhor dar do que receber. A confiança em Deus. Quem está na moeda, César, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a providência do imposto já sai da boca do peixe. Ou seja, é o natural dos céus, que a gente chama sobrenatural, atuando na terra naturalmente, através de alguém, esse Jesus, alinhado com o reino, em completa obediência. Consequentemente, a plenitude do que a gente chama do Espírito Santo de Deus atuando nele, através dele. Por quê? Porque ele é instituído de poder, para ele manifestar esse poder, impressionar e influenciar as pessoas da terra, dizendo, informando que essa é a sua origem. Vocês vieram de Deus, do céu. Eu estou simplesmente trazendo de vocês de volta para onde vocês nunca deveriam ter saído. Eu estou servindo como o segundo Adão. Ele fez a falha, eu trago o conserto. Sabe, a cruz e o sangue são consertos, como se fosse Deus colocando um novo atalho para que pudéssemos voltar ao plano original do jardim de intimidade com Deus. Um plano de reino, onde ele é o rei e nós somos os reinados, onde ele é o Senhor e nós somos os governados. Mas nós temos feito o quê? Nós temos supervalorizado o sangue e a cruz. Eu não estou dizendo que isso é ruim, o sangue e a cruz, mas entenda que esses são os meios que Deus usou para que pudéssemos voltar ao plano original, e por já quase 2000 anos estamos empacados, ou seja, não nos movemos
estamos simplesmente ali naquilo. É como se Deus abrisse para você os portões de um lugar muito grande. E aí você fica exatamente no portão. Você já passou e você está um passo depois do portão. E existe muito, mas muito mais coisa além do portão. E a posição da igreja hoje é ali no portão. Porque ela está ali olhando a cruz e o sangue. E Deus tem o jardim secreto. Ele tem o Éden, ele tem a intimidade, ele tem um plano de um reino grandioso que traz uma cultura dos céus, onde não existe mais choro, onde não existe pobreza, onde não existe desigualdade. E essas pequenas colônias que devem ser estabelecidas, elas já devem trazer um reflexo disso. Mas se você observar nas nossas igrejas, a maioria das que eu conheço, isso não acontece. Nós temos um paganismo, nós temos um egocentrismo, que eu chamo de umbigologia, que é a ciência que estuda e olha só para o seu próprio umbigo, ou seja, só para si mesmo e não olha o próximo. A gente sabe de cor amar ao próximo como Jesus amou a igreja, mas a gente não pratica. A gente não gerencia as riquezas que estão em nossas mãos, seja através de empresas que Deus te deu, seja através de empregos. Você gasta além da cota porque você só pensa em você. Eu desafio aqueles que têm um fundo que é justamente reservado para atender necessidades alheias. Quantas pessoas têm esse fundo? A Bíblia vai dizer que todos foram feitos sacerdotes e agora existe um sumo sacerdote. Se você é filho do rei, você também é rei. Imagine qual que é a expectativa do filho do Bill Gates sobre o filho dele. Que ele seja um empregado ou que ele seja um empreendedor. A expectativa do rei sobre você é que você também seja um rei. E uma das coisas que o rei tem é honra. Uma das coisas que o rei, que Deus se preocupa, é com o nome dele. Então, quando o rei está no lugar, quando você está no lugar, você deveria se preocupar com o nome do rei, com o seu nome como rei. Então, qualquer necessidade, principalmente que tenha a ver com pobreza, eu vou lá e resolvo com os recursos que eu tenho na mão. E talvez você diga, mas eu queria ajudar mais, mas eu não tenho mais. E aí Deus diz, tudo bem, rei, ser fiel no pouco, porque eu estou te provando, eu estou te testando, eu vou te colocar sobre muito e vou te dar muito mais. Para quê? Para você mesmo? Não. Para que você possa continuar desenvolvendo esse serviço de exaltar o meu nome através de características que existem no céu, ou seja, é melhor dar do que receber. Não deve entre vocês existir fome nem sede, por exemplo, e você está resolvendo. Então, se você está resolvendo com os recursos que eu te dei, que até então não são muitos, eu vou multiplicar esses recursos para que você possa abençoar mais pessoas. Para a gente finalizar, eu quero que você visualize Jesus e os discípulos, a mentalidade estabelecida até então com aqueles discípulos. Existe uma multidão que estava no culto, atendendo uma reunião, 3.000 pessoas, e agora só temos 5 pães e 2 peixes. E o que ele faz? Ele multiplica, ser fiel no pouco e te colocarei sobre muito. Jesus vinha exatamente sendo fiel, lembra que ele é o modelo, e agora ele vai e multiplica como Deus, para quê? Para que as pessoas possam ser saciadas. Não deveria existir a fome, assim na terra como no céu. Então ele providencia o saciar da fome e as pessoas vão embora alimentadas. Mentalidade dos discípulos, dispense-os para que eles possam providenciar a comida deles. Ou seja, a meritocracia, capitalismo, eles trabalham, eles têm o dinheiro deles, ou seja, eles se viram, Deus que abençoe, quando eles não perceberam que eles estavam exatamente ali com o representante principal, com o rei do reino, que eles estavam começando a entender que tem uma mentalidade que não, é o meu nome mais importante, o alimento para o meu povo, eu providencio. É diferente de democracia, é diferente de comunismo ou de qualquer outro regime que você conheça. No regime do reino de Deus, ele se preocupa com cada cidadão.
Ele vive literalmente em função de cada cidadão. Aquela cruz que ele foi inclui cada cidadão, aqueles que já reconheceram e aqueles que ainda não conheceram. O amor dele é muito maior do que aquilo que você e eu podemos imaginar. Então meu desafio é que a gente continue nessa busca, entendendo cada vez mais sobre esse Jesus, sobre esse rei, sobre esse reino e sobre esse amor incondicional que nos constrange. Tá joia? Grande abraço. Uma ótima semana para você. Reflita nisso tudo que eu falei. Conteste, porque se você contestar, eu sei que você está sendo desafiado a mudar de mente. Vá aí embaixo, dê os comentários. Não dê simplesmente um joinha negativo ou positivo. Eu sei que esse é um conteúdo que te desafia. Vá nos comentários e abra o seu coração assim como eu tenho aberto o meu. Grande abraço e até a próxima.